Boa tarde a você, telespectador do programa O Povo de Deus. No programa de hoje, você vai conferir, claro, o Santo do Dia. Você também vai conferir o Evangelho do Dia com o Padre Ribamar. E também, claro, muita informação aqui no programa O Povo de Deus. E o programa de hoje está sendo apresentado aqui na paróquia de São Benedito, que fica aqui localizado no centro de Caxias. Hoje, dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu. Grande como santo e como bispo, São Carlos Borromeu passou à história como tipo acabado e modelo perfeito de pastor, conforme o ideal traçado no Concílio de Trento. No século XVI, se elevavam por toda parte da Europa vozes angustiadas clamando pela reforma na Igreja, que devia começar pelos próprios bispos e padres. O Concílio de Trento legislou admiravelmente sobre o assunto, mas eram ainda muitos os que duvidavam da eficácia dos decretos. Aí, Carlos Borromeu, arcebispo de Milão, executou todos os decretos da reforma e com isto criou um modelo que influiu na Igreja toda. Esse bispo nasceu em Arona, perto de Milão, na Itália, em 1538. Sua mãe, uma mulher piedosa, irmã do Papa Pio IV, cuidou da educação moral e religiosa de Carlos, que, crescido, cursou os estudos de Direito na Universidade de Pávia. Evidenciou inteligência aberta, mas, sobretudo, tino especial em lidar com as pessoas e com os negócios. O começo de sua carreira eclesiástica não parecia muito animador para os que desejavam a reforma da Igreja. De fato, seguindo a política nepotista que caracterizou muitos papas naqueles séculos, Pio IV chamou Carlos, seu sobrinho, a Roma, nomeou-o cardeal e arcebispo de Milão com apenas 22 anos, mesmo sem ser sacerdote. 2 anos depois, Carlos recebeu as ordens do sacerdócio e do episcopado e, desde então, sua vida teve direção acentuadamente piedosa e ascética. Como secretário do tio, o Papa Pio IV, Carlos foi ótimo conselheiro. Muito influiu para que o Papa levasse a termo o Concílio de Trento, que estava no impasse. Terminado este, Carlos decidiu deixar Roma, fixar-se em Milão, sua diocese, e dedicar-se imediatamente à tarefa da reforma da Igreja, até morrer esgotado pelas fadigas aos 46 anos de idade. Como arcebispo de Milão, mostrou-se, sobretudo, cumpridor exato dos deveres pastorais e promotor da dinamização da vida eclesiástica na diocese. Incentivou o dever da residência dos vigários, organizou e presidiu vários sínodos diocesanos, promoveu numerosos concílios provinciais. Foi o primeiro bispo a aplicar o decreto do Concílio de Trento sobre a fundação de seminários para a formação cultural e espiritual dos candidatos ao sacerdócio. Favoreceu a criação de escolas de cultura religiosa. Impulsionou a boa imprensa e deu incremento à formação catequética dos fiéis. A ação pastoral de São Carlos Borromeu tem algo de assombroso pela vastidão e profundidade de sua obra. Suas diretrizes e iniciativas, sobretudo no campo da doutrinação dos fiéis, perduraram por vários séculos. Realizou a visita pastoral em toda a vastíssima diocese, que compreendia mais de 1000 paróquias, atingindo as localidades de igrejas mais afastadas e de difícil acesso.
Por especial nomeação do Papa, foi visitador apostólico para introduzir as reformas do Concílio de Trento nas 15 dioceses sufragâneas de Milão. Percorreu também regiões da Suíça, contribuindo para a conservação da fé católica, seriamente ameaçada pelas doutrinas heréticas. Suas visitas pastorais eram precedidas ou acompanhadas por missões populares, promovendo uma verdadeira renovação cristã entre o povo. A esta atividade tenaz e corajosa de reforma, toda consagrada à causa da Igreja e à elevação moral dos costumes, São Carlos unia uma caridade extraordinária que se evidenciou sobretudo nos anos difíceis em que a peste se alastrava por sua diocese. Filho de uma época barroca, deu também mostras de uma piedade impressionante naquele tempo. Durante a peste, promoveu uma procissão de penitência para pedir a misericórdia divina e o perdão dos pecados, os quais se atribuía à calamidade pública. Como exemplo de penitente, o arcebispo acompanhou a procissão de pés descalços, com uma corda ao pescoço e uma cruz aos ombros. São Carlos faleceu pranteado por todo o povo em 1584. Seu culto se tornou assaz popular, e em seu nome floresceram numerosas instituições. Ó Deus, conservai no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Povo de Deus da Igreja do Maranhão, povo de Deus do Maranhão, com muita alegria que nos encontramos nesta noite, 30 de outubro de 2020, para um momento muito especial do nosso Regional Nordeste 5 da CNBB, o lançamento do seu plano de pastoral, o plano da ação evangelizadora da nossa igreja no Maranhão. É com muita alegria que nos encontramos aqui. E pensando no lançamento desse plano nessa noite, que para mim é assim, para nós também é de grande, é singular, é de muita importância nesse momento que vivemos, diante da pandemia do Covid-19, diante de tantas pandemias que estão acontecendo nesse Brasil, a pandemia social, com tanta a desigualdade que cada dia cresce mais, diante da pandemia política, o de respeito à nossa Constituição Federal, de respeito aos direitos das populações de todo o Maranhão, de todo o Brasil, o de respeito contra a questão das injustiças praticadas pelo povo brasileiro, mas principalmente por aqueles que presidem, por aqueles que estão na frente do governo do Maranhão, de município do Brasil, que tanto de respeito tem pelos direitos das nossas populações. Diante da crise econômica, o desemprego cada vez maior nesse Brasil, nesse Maranhão, e cada dia mais, outro dia a televisão mostrava para a gente que 10 famílias no Brasil, né, nessa época de pandemia, aumentaram ainda mais os seus lucros, muito, muito mais os seus lucros, enquanto isso, o povo ficou cada vez mais pobre, atrás de um mísero R$600, e agora que vai passar para R$300. Diante de uma crise de conflito de terra, de despejos que vivemos nesses tempos no Maranhão, da fome, da miséria, diante de tudo isso, a gente ainda vê e assiste e vibra com a vida, que ainda ainda não se deixou matar pela violência e pelo mal. A gente agradece tanto a Deus pela realização do Sínodo para a Amazônia. Agradecemos tanto a Deus pela encíclica que o Papa Francisco, a querida Amazônia. Agradecemos a Deus pelo documento final do Sínodo, que orienta a gente, vai orientar, está orientando toda a caminhada da Amazônia. Agradecemos também a Deus pela criação da Conferência Episcopal pela Amazônia.
Agradecemos a Deus também a vida que surge, que está brilhando nessa Amazônia e também no nosso Maranhão, pela rede eclesial pan-amazônica, que tanto nos ajudou ao longo dessa pandemia e tem nos ajudado. E agradecemos a Deus ainda pela resistência das populações tradicionais diante de tanta miséria, de tanta denúncia, de tantos conflitos sociais e tanto despejo que está acontecendo. Agradecemos também a Deus, a gente percebe que a vida está brilhando nos 40 anos da economia solidária que a Caritas do Brasil, do mundo, está celebrando esse ano. Então, a vida volta a brilhar. E é nesse contexto todo que a CNBB Regional Nordeste 5 está aqui hoje, 30 de outubro, para fazer e apresentar e lançar o livro do Plano de Pastoral 2019 a 2023. Esse plano de pastoral, ele não vem por acaso, ele faz parte de toda uma caminhada, a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, da CNBB, que também foi lançado ano passado, em 2019, nós somos seguidores e continuamos com as diretrizes, principalmente com toda a caminhada das comunidades eclesiais missionárias. É por isso que estamos aqui nessa noite. E então, boas-vindas a cada um e a cada uma nessa noite. Já agradecemos a sua participação, de acreditar na evangelização e de ser, de fato, agente evangelizador no nosso Maranhão. Agradecemos a participação de Dom Sebastião Bandeira Coelho, o presidente do nosso regional. Agradecemos, assim, a participação de Dom Valdeci, bispo de Brejo, mas também bispo referencial das pastorais sociais. Agradecemos a participação de Dom Armando Martim, bispo diocesano de Bacabal e referencial da pastoral familiar. Agradecemos a participação de Dom Sebastião Duarte, bispo diocesano de Caxias e referencial das SEBs, do laicato, da liturgia e da mineração no nosso regional, e de Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz e referencial da pastoral da juventude e dos movimentos do apostolado e do Terço dos Homens em nosso regional. Nós agradecemos, assim, profundamente, e é com muito carinho que acolhemos a cada um e a cada uma. Nós convidamos agora Dom Sebastião Bandeira Coelho, presidente do nosso regional, ele que vai fazer oficialmente o lançamento do nosso livro, do Plano de Pastoral do nosso regional. Com você, Dom Sebastião. Quero saudar aos irmãos bispos, aos nossos sacerdotes, aos diáconos permanentes, às religiosas e tantos leigos e leigas queridas, os seminaristas, então toda essa igreja do Maranhão, né? Eu quero saudar a vocês que estão nos acompanhando com muito carinho. Recentemente, nós, lá em Balsas, entregamos aos nossos bispos, para todas as dioceses, o livro do Plano de Pastoral. Esse plano que foi aprovado no ano passado, em Balsas. A Assembleia, o conteúdo, e ao longo deste ano, nós procuramos de elaborar e enriquecer aquilo que surgiu, que foi aprovado na Assembleia, e agora estamos fazendo chegar nas mãos de vocês. E como, nesse final de ano, muitas dioceses irão se encontrar ou presencialmente ou em modalidade virtual, nós quisemos oferecer essa oportunidade para que vocês pudessem ser estimulados para tomar conhecimento deste livro, aprofundar e animar todos na caminhada de nosso regional.
Quando nós aprovamos, no ano passado, estas propostas, ninguém imaginava que iria chegar a pandemia da Covid-19, marcando profundamente o planeta em todos os aspectos, inclusive a vida religiosa, e exigindo atitudes de inovação, de criatividade, de coragem, de readaptação no nosso ser e agir pastoral. O plano de pastoral, ele apresenta as suas propostas, mas os desafios da realidade que aparecem, eles devem ser considerados, e o plano, ele pode e deve inspirar ações em respostas a essas novas necessidades que aparecem na vida da igreja. O documento de Puebla, no número 1307, diz assim: o que é o plano de pastoral? É uma resposta específica, consciente e intencional às exigências da evangelização. É justamente algo que nós expressamos conscientemente para responder a uma época, a esse tempo que no nosso plano de pastoral ele vai coincidir até o ano de 2023. Esse plano de pastoral, como a Marta já lembrou no início, ele está muito em comunhão com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, que levou em consideração o mundo urbano, essa realidade nossa do mundo urbano do nosso país, e trouxe para nós elementos novos, embora expresse realidades já vividas, porque nas nossas diretrizes veio agora o elemento das comunidades eclesiais missionárias, que é um termo novo, porém a gente sabe muito bem que nós no Maranhão, as nossas SEBs, elas realmente já vivem essa realidade. E também busca o nosso plano encarnar na nossa realidade maranhense. Daí a necessidade de cada regional ter o seu plano, porque senão ficaria muito genérica, né, essas afirmações só em nível de Brasil. Só para exemplificar o que eu estou falando, por exemplo, o nosso regional, o Maranhão, ele faz parte, agora, recentemente, ele começou a fazer parte da Conferência Eclesial Amazônica, CEAMA, esse organismo que o Papa Francisco, depois do Sínodo da Amazônia, ele pediu, essa é uma coisa nova, o Maranhão faz parte da Amazônia Legal e também agora faz parte dessa conferência, e de tal maneira que existem duas realidades. Nós fazemos parte do Nordeste, muitos encontros, quando acontece em nível de região, tem o Nordestão dos presbíteros, Nordestão da catequese, Nordestão das SEBs, mas, ao mesmo tempo, temos a parte da Amazônia. Alguns acham que isso exige duplo esforço, mas eu vejo como uma grande riqueza, uma grande oportunidade para o nosso regional beber de duas fontes, a realidade amazônica e a realidade. No nosso plano de pastoral,
que foi elaborado com tanto carinho, o porquê da importância do plano de pastoral. Alguém pergunta, qual é a obrigatoriedade de seguir o plano de pastoral na nossa igreja, na nossa diocese? Olha, gente, o plano de pastoral, ele não é uma camisa de força, mas ele é como o rio. O rio, as margens dos rios não prendem as águas, mas conduzem para o mar, interligando com todos os oceanos. Em um mundo onde tudo está interligado, em rede, o bom êxito da nossa ação pastoral depende que leve em consideração dimensões importantes da vida da igreja, como a comunhão, a participação e a missão. E a coisa mais linda da Igreja Católica é justamente a comunhão. Essa comunhão que pressupõe a diversidade, os diversos carismas e essa rede de colaboração que existe dentro da nossa igreja. Nessa live que nós estamos participando, nós vamos apresentar logo mais as 4 prioridades que deverão ser vivenciadas em cada ano. E cada prioridade foi escolhida uma ação global do nosso regional, assumida por todas as dioceses. Infelizmente, esse ano foi totalmente diferente, já estamos quase terminando, mas logo mais Dom Valdeci vai apresentar a decisão, a prioridade desse ano e também o encontro, aquilo que nós já estamos vivendo, que é a Semana Social Brasileira. No nosso plano de pastoral, nós damos muita importância às pessoas. Por isso que nós temos essa preocupação de apresentar os nomes, os endereços entre cada agente de pastoral, porque para nós, cada coordenador de pastoral regional é muito importante. E nós achamos que temos que tomar consciência de que somos chamados a sermos amigos de Jesus e não só apenas trabalhadores do reino. Sim, trabalhamos com paixão pelo reino, mas o que nos anima é saber que nós fazemos parte de uma família e é por isso que queremos facilitar a comunicação entre todos nós. É indispensável até para o trabalho pastoral essa. Eu gostaria de terminar essa minha introdução animando a cada um de vocês com as palavras do cardeal José Tolentino Mendonça. Ele, falando desse tempo difícil da pandemia, ele disse a seguinte frase, que eu acho muito importante para nós. Este não é um tempo para pura sobrevivência. Este é um tempo para sonhos grandes, para projetos maiores que nós. É um tempo para dar passos novos, para ensaiar novos caminhos, para sair da caixa e reinventar o formato, para descobrir novas linguagens. É um tempo para sentir coisas que possivelmente até aqui não sentimos. É um tempo para construir sinais de esperança. Por isso, eu quero que todos vocês que estão participando desse encontro possam se sentir encorajados e animados para nós vivermos com
entusiasmo com plenitude esse plano de pastoral decidido e preparado por tantas pessoas que amam a igreja, que amam o nosso Maranhão. Então, muito obrigado e vamos continuar esse momento tão gostoso com a participação de todos. Obrigada, Dom Sebastião Bandeira Coelho, presidente do nosso regional Nordeste 5 da CNBB. A gente olhando o livro do plano, claro que ele segue as diretrizes, como dizia Dom Sebastião, e o objetivo geral da igreja no Brasil, que é evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E esse livro, ele tem 73 páginas, não é grande, mas é um livro bom da gente ler, da gente encontrar o que a gente vai procurar de toda a organização da nossa igreja no Maranhão. Ele tem uma apresentação que Dom Sebastião Bandeira Coelho fez, depois a gente tem o endereço do Vaticano e da Nunciatura Apostólica aqui no Brasil, depois ele fala da presidência da CNBB Nacional, aí coloca os nomes da presidência, do presidente, dos 2 vices e do secretário, depois vai falar do nosso regional Nordeste 5 e vai apresentar, então, toda a composição dos bispos no nosso Maranhão, das 12 dioceses, e depois vem o plano de pastoral, lá na página 19, e depois apresenta as dioceses e a arquidiocese de São Luís, as comissões episcopais de pastorais, com os bispos referenciais, e o nome de cada coordenador, coordenadora das pastorais. Apresenta também o Tribunal Eclesiástico Regional, na página 57, os coordenadores diocesanos de pastoral de cada diocese, isso na página 61, os organismos de formação e cultura, os seminários maiores que forma os nossos futuros padres lá em São Luís, e o IESMA, e as livrarias católicas, as Vozes, a Paulos e as Paulinas. Então, um pouco assim que o nosso livro do plano regional de pastoral. E na página 21, ele começa a apresentar, então, o plano de pastoral que foi aprovado ano passado da Assembleia Regional em Balsas, o ano passado, em 2019, e que tem por objetivo criar e fortalecer comunidades eclesiais missionárias enraizadas na palavra de Deus e nas realidades do Maranhão, tendo a missão como eixo fundamental. E, como prioridade, escolhemos 4. A prioridade primeira, cuidando da casa comum. A segunda, cuidado com os jovens. A terceira, formação discipular. E a quarta, celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. Então, em toda essa caminhada que foi realizada o ano passado, a gente está dando continuidade agora, nesse momento, com o lançamento oficial do livro do plano de pastoral. E assim convidamos o Dom Valdeci, ele que é bispo diocesano de Brejo e bispo referencial das pastorais sociais do nosso regional e presidente da Comissão Episcopal Sócio-Transformadora da CNBB Nacional. Dom Valdeci vai apresentar a prioridade cuidando da casa comum. Boas-vindas, Dom Valdeci. Como é importante esta noite estarmos assim, fazendo o lançamento do nosso plano de pastoral. E a gente agradece, assim, todo o empenho de todos aqueles e aquelas que se preocuparam, e assim, em preparar esse plano que nós estamos lançando hoje. E começo falando um pouco dessa prioridade, lembrando que na nossa Assembleia, quando aconteceu em Balsas,
nós tivemos exatamente a preocupação em dizer da importância dos pilares, mas os pilares são para sustentar a casa, que é exatamente a nossa comunidade ou as nossas comunidades. Então, essa grande importância que tem para nós os pilares como sustentação da nossa casa, que são as comunidades eclesiais missionárias. E um dos pilares, então, é o cuidado da casa comum, expressão da caridade. Nas diretrizes gerais da Igreja no Brasil, então, um dos pilares é exatamente a caridade. E, é claro, nós, assim, vivenciando esse clima de preparação também, ou vivenciando o Sínodo para a Amazônia, e, então, fazendo parte, como já foi dito, da Amazônia Legal, achamos por bem que esse tema seria, assim, de grande importância, ligando, ao mesmo tempo, a caridade, o amor, com o cuidado com a casa comum. E nós dizemos que no Maranhão, na nossa caminhada, nós percebemos alguns avanços. No entanto, ainda percebemos no Maranhão, no nosso regional, situações de abandono e exclusão. Então, para nós é importante refletirmos sobre a casa comum, refletir também sobre as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores e pescadoras, povos indígenas, geraizeiros, enfim, toda essa população, e como também as populações das periferias das nossas grandes, médias e pequenas cidades. Por isso, refletir sobre a casa comum, com essa expressão da caridade, nos leva exatamente a estarmos de olhos abertos para olhar toda a realidade que nos circunda, que nos envolve, e assim ser esse sinal de fé, esse sinal de esperança diante desses grandes desafios. Também, olhando a nossa prioridade, casa comum como expressão da caridade, nós também despertamos para olhar o reino de vida que Cristo veio trazer, é incompatível com as situações desumanas. Então, para nós, essa atenção muito especial. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo virá por acréscimo. Então, nesse sentido, para nós é importante esse olhar, o olhar à realidade com os olhares do Evangelho, que é vida e vida em plenitude. Então, como introdução, se destaca também essa importância da vivência da caridade, da vivência do amor a Deus, a vivência ao amor ao próximo. Quer dizer, nós não podemos dizer que amamos a Deus se de fato não amamos os nossos irmãos e irmãs, assim nos diz a palavra de Deus. E é claro, vivenciando essa expressão do amor de Deus, vivenciando esta caridade, nos leva a um compromisso com a vida e a vida em abundância. Por isso, em qualquer lugar que a vida seja ameaçada, somos convidados e convidadas a lutar pela vida e a vida com dignidade. Nós trazemos como objetivo dessa primeira prioridade, então, considerar o específico do lugar onde vivem as pessoas, conhecer seus sofrimentos decorrentes da ação destruidora daqueles que privilegiam o lucro e menosprezam o valor da ecologia integral. Ouvir seus anseios e contribuir para que, a partir do encontro com Jesus Cristo, que nos humaniza, sejam sujeitos e sinais de transformação. Então, esse é o nosso objetivo desta prioridade
casa comum, expressão de caridade. E aí a gente propôs 2 atividades. Uma primeira atividade, acolhida e vivência das orientações do Sínodo para a Amazônia, e uma segunda atividade, participação na preparação e celebração da Semana Social, da 6ª Semana Social Brasileira. Nós participamos do Sínodo dos Bispos, participamos do Sínodo para a Amazônia, de toda a preparação também no nosso regional, por sinal foi o primeiro, e depois nas nossas dioceses. E logo que nós voltamos, no início do ano, ainda foi possível fazer um encontro exatamente para aprofundar o documento final do Sínodo para a Amazônia, e naqueles dias estava chegando também a querida Amazônia, escrita pelo Papa. Então, fizemos esse seminário em Caxias, foi um momento assim de reflexão muito importante para a nossa caminhada. Para dizer também que no nosso plano pastoral, esse ano foi exatamente dedicado ao ano de trabalhar a questão da casa comum. Por isso, de várias atividades também nós participamos. Então, aconteceu esse seminário em Caxias, com planejamento para se fazer nas dioceses. Infelizmente, não foi possível da maneira que nós pensamos. Mas, então, essa atividade, né, que foi feita, e eu diria também que dentro desse planejamento, em diálogo com a Repam, veio outras atividades interessantes. Por exemplo, na linha da solidariedade, despertou para vivenciarmos essa partilha também com a ajuda da própria Advenity. Quantas cestas de alimento foi assim partilhada, mas também nas nossas dioceses, tantos atos assim de solidariedade nesta linha e neste compromisso. Depois também a participação na preparação da 6ª Semana Social Brasileira. 6ª Semana Social Brasileira traz o tema Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. Então, nessa reflexão, nós participamos, né, das atividades nacionais que estão acontecendo, participamos ainda de um encontro presencial em Brasília, depois não foi mais possível, mas participando do lançamento do Nordestão, e depois já fizemos 2 encontros também aqui em âmbito de regional. Um primeiro encontro para fazer o lançamento da 6ª Semana Social Brasileira, e agora fizemos um outro encontro para definir o nosso caminhar neste aprofundamento da 6ª Semana Social Brasileira, principalmente olhando os 3 T's, né? Terra, teto e trabalho. Então, nós estamos construindo as pastorais sociais, juntamente com os movimentos sociais e também com todas as representações das nossas dioceses. Quer dizer, o nosso objetivo é exatamente aprofundar esse tema e fortalecer as nossas pastorais sociais aqui no nosso regional. Eu gostaria de destacar também, nessa linha da Casa Comum e também da expressão de caridade, aquilo que nós já conseguimos também realizar durante esse ano. Por exemplo, nós fizemos momento de formação com os alunos da Escola Fé e Política, aprofundando Laudato Si, e, ao mesmo tempo, fazendo análise de conjuntura. Depois, fizemos encontro com as nossas dioceses em âmbito de regional, exatamente avaliando, mas também para estudar o que é pastoral social, o que são as pastorais sociais e esse organismo do povo de Deus engajado nesta caminhada. Depois, também, nós estamos participando da campanha Vida por um Fio, que é exatamente nessa perspectiva de defender as comunidades que são ameaçadas, como também as suas lideranças, quer dizer, buscar caminhos que ajudem
luta pela vida e pela dignidade. Depois também a gente destaca assim, momentos de formação, né, sobre as eleições municipais. Nós reunimos também com aqueles que são candidatos e candidatas em âmbito de regional, né, e dividindo por grupos de diocese, exatamente para aprofundar esse tema. Eu diria também que, nessa mesma linha, o grito dos excluídos e excluídas foi um momento, assim, também de participação, tanto em âmbito nacional como regional, e algumas paróquias também deram destaque a esse momento tão importante. Algumas dioceses, por exemplo, a Arquidiocese de São Luís trabalhou a semana toda, assim, de maneira muito forte também. E eu destacaria ainda nessa linha, o João Maria está nos ajudando bastante com análise de conjuntura, né, que está oferecendo para as SEBs, mas também para toda a Igreja do Maranhão. Então, é nesse sentido que eu diria que esse compromisso com a casa comum, que nós estamos trabalhando juntamente com as comunidades, é exatamente, claro, com todas as limitações que nós estamos tendo nesse tempo, no entanto, há esse engajamento nas nossas dioceses, né? Há esse engajamento na luta para que, de fato, a casa comum, a questão ambiental seja também refletida e, sobretudo, olhando que na casa comum estão as comunidades tradicionais, os povos indígenas, né? Então, por isso, esse grande desafio para todos nós. Então, essa prioridade, casa comum, expressão da caridade, vem exatamente nos fortalecer, eu diria, em duas coisas. Primeiro, perceber que a nossa caridade tem um momento de emergência, mas também essa caridade que leva a uma transformação, né, em luta pela dignidade da pessoa humana. E, ao mesmo tempo, então, esse zelo pela casa comum. Então, para nós, é lançada como uma das prioridades, exatamente essa, que nos ajuda a refletir sobre a nossa caminhada de igreja, sobre a nossa caminhada como povo de Deus, lutando pela vida e vida com dignidade. E fica, assim, para nós, dentro desse plano, como já foi dito, até 2023, aprofundar nos nossos municípios, nas nossas comunidades, em nossas paróquias e dioceses, exatamente a partir daquilo que nos ensina também o Papa Francisco, com a Laudato Si, depois com o Sínodo para a Amazônia, agora com a carta, né, sobre que nos estimula a sermos todos irmãos e irmãs. Então, isso é muito importante para a nossa caminhada. Então, essa é uma das prioridades que nós estamos aprofundando nesta missão. Obrigada, Dom Valdeci, pela apresentação da prioridade cuidado com a casa comum. E como cantava a Dori Lima no início, é missão de todos nós cuidar da nossa casa comum, cuidar da casa comum. E a encíclica Laudato Si, como dizia agorinha a Dalva, ela dizia que foi reconhecida por muitos ambientalistas como a encíclica verde, quer dizer, o cuidado bem para nós, que tudo está interligado e que a gente tenha cada vez isso mais na vida da gente, no corpo todo da gente, na nossa evangelização, no nosso regional, o cuidado com a casa comum, que não fica somente em ações, em cursos, em encontros, mas isso é fato de irmos cada vez mais tomando consciência que é no dia a dia que a gente cuida da casa comum. E muito obrigada. E agora vamos acolher Dom Vilso Basso, que vai nos apresentar a prioridade cuidado com a juventude. Feliz de poder estar junto no lançamento do plano de pastoral da Igreja do Maranhão, onde a prioridade, a opção Juventudes está sendo acolhida com grande alegria e esperança. No dia 10 de outubro, estivemos em Balsas, na acolhida a Dom Valentim, novo bispo,
E ali tivemos a reunião dos bispos do Maranhão, nossa privativa, onde reafirmamos nosso compromisso com a juventude. Falamos de 2021 como ano da juventude, falamos da possibilidade da Romaria da Juventude do Maranhão, falamos do receber em 2022 o Encontro Nacional da PJ, falamos da importância da formação de lideranças e assessores que acompanhem nossas juventudes. E essa pandemia mostrou como é importante acompanhar os jovens. Toda a questão de depressão, suicídio, que voltou à tona nesses tempos de uma pandemia que afetou a muitas pessoas no seu emocional, no seu pessoal. E afirmamos a importância de acompanhar as lideranças, de formar novas lideranças e assessores. E do decisivo que são os jovens na igreja e na sociedade. Como diz o Papa Francisco, são o agora de Deus. Como reafirmou o Sínodo da Juventude, é uma opção que exige tempo, dinheiro, pessoas, investimento, porque todo o presente e o futuro da igreja passa também pelo apoio que dermos aos adolescentes e jovens. E Papa Francisco, na Cristo Vive, coloca todo um caminho de como estar, caminhar e apoiar as juventudes. Por isso, no plano regional de pastoral, termos a prioridade. Juventude é uma alegria e uma grande esperança para toda a igreja do Maranhão. E como bispo que acompanha as juventudes neste regional, digo a você que nos acompanha nesse momento: ame, acolha, apoie, incentive, abra espaços para que os jovens possam estar ali e se encontrar. E que nossa igreja, nossas comunidades, seja uma casa onde eles se sintam em casa, seja uma casa onde eles se sintam acolhidos, seja uma casa onde eles encontrem abertura, apoio, incentivo e espaço para exercer seu protagonismo na igreja e na sociedade. Então, é com alegria e grande esperança que lançamos este plano e que damos esse destaque às juventudes na igreja de nosso Maranhão. Que possamos, de verdade, caminhar juntos e encontrar caminhos sempre novos para estar com jovens e que eles sejam a juventude da igreja e uma presença, um fermento do Evangelho em nossa sociedade. Deus abençoe a toda a juventude e abençoe a todos nós, adultos, leigos e leigas, sacerdotes, religiosos e religiosas, nosso episcopado, juntos, unidos, como igreja, cada vez mais jovem, a serviço do reino. Deus abençoe nossas juventudes, que assim seja. Amém. Um abraço de Dom Wilson para vocês. Obrigada, Dom Wilson, pela apresentação da prioridade cuidado com as juventudes. É a missão de todos nós, cuidar, ouvir, acompanhar as juventudes do Maranhão, para que a partir do encontro com Jesus Cristo, como discípulos missionários, num caminho de discernimento vocacional, assumam seu protagonismo na igreja e na sociedade, animados pela fé. Muito obrigada. Apresentamos, assim, a segunda prioridade do nosso Plano Regional de Pastoral, cuidado com as juventudes. E a nossa terceira prioridade é a formação discipular. E convidamos, assim, Dom Armando, bispo diocesano de Bacabal e referencial para a pastoral familiar no nosso regional. Ele também que é presidente do MEB e membro da Comissão Episcopal para a Vida e Família da CNBB. Amanhã a gente retorna com mais um programa, O Povo de Deus. Que Deus abençoe você e salve Maria. Até amanhã.